Olá, bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho. E como sempre, acho que em nome do progresso, que é o tema de hoje, a gente vai falar da lei do progresso, a gente tem algumas novidades. Primeiro, que a gente vai receber hoje aqui no nosso podcast, fazendo a prece, e vai estar presente também na nossa live Dialogando com o Evangelho, uma comentarista importada lá de Tumbiara, a nossa querida Simone Gonçalves, que vai complementar, junto com o Evaldo, que é o palestrante da noite, os comentários sobre a lei de progresso. Hoje, no final desse nosso podcast, ela faz a prece de encerramento, com muitas vibrações positivas para todos nós. E a gente lembra da importância dessa nossa iniciativa enquanto início para cada um de nós do nosso próprio movimento de evangelização. Aqui a gente não faz nada mais do que instruir, do que agregar informações, mas é importante que, em nome do progresso, estejamos todos nós de coração aberto para permitir que as vibrações do Evangelho, que o Cristo se aproxime de cada um de nós e dessa forma nós possamos nos sentir cada vez mais próximos de nós mesmos, uns dos outros e de nosso Pai. Então, que a gente possa, do fundo do nosso coração, receber o nosso abraço, o abraço da espiritualidade maior e abrir as nossas mentes e os nossos corações para tudo que vem de bom, da divina misericórdia e da graça divina. Ok? Então vamos escutar o nosso podcast? Até mais! Boa tarde a todos, que as bênçãos de Deus e de Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas. O tema que iremos abordar hoje é a lei do progresso. Sempre que me deparo com a temática sobre a lei do progresso, associo a uma pergunta que em algum momento vem às nossas mentes. Qual o sentido / finalidade da vida? O objetivo aqui não é abordar o tema em toda a sua amplitude e aspectos, visto ser inviável pelo tempo que temos e nem seríamos capazes, mas que possam servir de auxílio para a nossa caminhada. Traremos aqui o que nos apresenta a doutrina espírita. Para um bom embasamento do raciocínio que será apresentado, precisamos de algumas premissas, que será nosso ponto de partida. O Livro dos Espíritos, na sua introdução, item 6, nos traz que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. A resposta à pergunta 115 de O Livro dos Espíritos nos diz: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. O capítulo 3, no item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz: o progresso é uma das leis da natureza. Podemos fazer uma divisão entre progresso material e progresso moral. O progresso material, nós vamos nos restringir aqui em analisar o nosso planeta, fazendo um paralelo entre a resposta da pergunta 115 do Livro dos Espíritos, sobre como foram criados os espíritos e a criação da Terra. A própria ciência já nos traz que todas as fases de evolução da Terra, desde o seu início até chegar ao momento de poder receber seres vivos, inclusive nós, seres humanos. Isso nos demonstra a lei do progresso agindo. Ainda no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, temos as diferentes categorias de mundos habitados, classificados em mundos primitivos, mundos de expiação e de provas, mundos regeneradores e mundos felizes. Este aspecto, o progresso material, não será foco do nosso estudo hoje, mas trarei aspectos interessantes apresentados por Santo Agostinho no item 19 deste capítulo, que é intitulado Progressão dos Mundos. O progresso é uma das leis da natureza, já foi citado anteriormente. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, a lei do progresso, pela bondade de Deus,
que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Tudo está em contínua transformação, mais ou menos sensível à nossa restrita capacidade de percepção. Enquanto os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quanto essa ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador. Pelo que nos foi trazido até o momento, podemos entender sobre aquela pergunta do sentido/finalidade da vida que tudo que Deus criou e cria no universo tem por finalidade o progresso. E isso, como bem esclarecido, não se restringe a nós, espíritos. A partir de agora, nossa linha de raciocínio irá focar no progresso moral, principalmente relacionado a nós, espíritos, mas sempre que necessário fazendo paralelos aos aspectos materiais, pois ambos estão intimamente relacionados, pois tudo no universo é integrado e não seria diferente com relação à lei do progresso. O progresso moral. Lembrando que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Vamos entender a marcha do progresso, segundo nos traz o Livro dos Espíritos. Na pergunta 779, nos diz: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Resposta dos Espíritos: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Para auxiliar na compreensão desta resposta, vamos recorrer ao que já foi abordado em outros estudos aqui no nosso grupo. Deus, entre aspas, gravou as leis divinas em nossa consciência no momento que nos criou. Desta forma, a resposta nos diz que o homem se desenvolverá por si mesmo, ou seja, o seu progresso será construído pela ação de sua vontade, naturalmente, caracterizando que ninguém será arrastado. E complementa que o progresso não é algo que se adquire de forma externa. Na pergunta 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. O que nos diz essa resposta é que precisamos ter o progresso intelectual para termos o progresso moral. Isso pode causar confusão para algumas pessoas. Primeiro, vamos esclarecer que progresso intelectual aqui não está se referindo a acúmulo de conhecimentos que vem a ter o espírito, e sim a capacidade de compreender o bem e o mal. Ainda na pergunta 780, continuam os esclarecimentos, com outra pergunta. Como pode o progresso intelectual engendrar, ou seja, gerar, originar o progresso moral? Então, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Resposta: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja, primeiro eu tenho que compreender o bem e o mal. Isso eu consigo com o progresso intelectual. O progresso moral se desenvolverá a partir do momento que meus pensamentos, ações e escolhas forem compatíveis com o bem. A pergunta B nos traz: como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? Resposta: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Fechando o raciocínio,
O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre acontece um logo após o outro. Saber distinguir o bem e o mal é uma coisa, agora optar pelo bem são outros 500, na linguagem do dito popular. Outra questão importante que devemos abordar é sobre a possibilidade do homem retrogradar. A pergunta 778 nos traz: pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar à sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Aqui cabe alguns esclarecimentos. Estado de natureza significa estado primitivo. Podemos cometer os mesmos e novos erros, e isso fará com que aumentemos a nossa dívida, entre aspas, ou seja, teremos mais coisas a reparar segundo a lei de causa e efeito. Mas isso não significa que retrogradamos, pois tudo que conquistamos no nosso processo evolutivo não se perde ou diminui. Por isso, podemos até em determinados momentos praticamente estagnar, mas nunca retrogradar como espíritos. A pergunta 781 diz: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem às vezes o de embaraçá-la, de atrapalhá-la. Ainda na 781 tem a pergunta A: que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Resposta: pobres seres que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Essa resposta dos espíritos deve nos fazer pensar quando dizemos: ah, antigamente que era bom, éramos mais felizes, as coisas eram mais simples. Na realidade, não podemos fugir à lei do progresso. A pergunta 785 nos vai direto ao ponto dos obstáculos ao progresso, e principalmente ao progresso moral. Ela nos diz: qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Olhe essa dupla novamente, o orgulho e o egoísmo, já bem comentado em outros estudos, são os principais entraves, entre outras coisas, também para o nosso progresso moral. Neste ponto do nosso estudo, vou recapitular algumas abordagens que já foram realizadas aqui em outros estudos, fazendo um resumo. Fomos criados simples e ignorantes, mas com a meta já estabelecida, a perfeição relativa, pois a absoluta pertence somente a Deus. Desta forma, somos perfectíveis, ou seja, suscetíveis de perfeição, de aprimoramento. E isso vai acontecer. E por que buscaremos essa perfeição relativa? Porque nela reside a verdadeira felicidade que nos falou Jesus. Assim sendo, Deus nos criou para sermos felizes, e essa conquista será adquirida com o nosso esforço. Para isso, Ele nos deu o livre-arbítrio. Com esse entendimento, vem uma pergunta e logo depois uma série de argumentos para nos chamar mais uma vez à reflexão. A pergunta é: mas como buscar o progresso? Precisamos lembrar que o nosso progresso como espírito é um processo natural, como nos esclareceram os espíritos, que é adquirido utilizando o nosso livre-arbítrio. É algo que tem que partir da nossa vontade. Apesar do progresso ser um determinismo da lei divina, o caminho a ser trilhado cabe a cada um de nós. Fomos criados perfectíveis e a imperfeição é um estado em que nos encontramos, fruto das nossas ações, conscientes
e contrárias às leis de Deus e de nossa ignorância. Todas as situações e circunstâncias que se apresentam em nossas vidas são permitidas por Deus como oportunidade de desenvolvermos ações que proporcionem o nosso progresso, tanto no aspecto intelectual como moral. Para colaborar com os argumentos apresentados, vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo no item 10 do capítulo 13, para percebermos uma poderosa força que nos auxilia em nosso progresso, que diz assim: Deus, porém, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, porque ela só vos dará bons conselhos. Às vezes podereis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala, mas ficais seguros de que a pobre desprezada se fará ouvir no momento em que a deixardes perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e muitas vezes sereis consolados pelos seus conselhos. Além da nossa consciência, estive pensando durante o estudo e preparação deste áudio, nos encontros de lives e nos podcasts apresentados, nas orientações que nos são dadas pelas obras e nos exemplos de alguns espíritos. Foram abordados a misericórdia, a humildade, o convite ao bem, a perseverança, o dever, entre outros. Acredito que precisamos refletir nesses momentos, baseado no que estudamos, e refletir no seguinte: o progresso moral que conquistamos como espírito até o momento é compatível com o nosso progresso intelectual? Ou seja, com aquilo que já conseguimos discernir entre bem e o mal? Em seguida, podemos ainda questionar: por que ainda retardamos o nosso progresso moral? Lembremos que todas essas perguntas são de foro íntimo. Já estudamos aqui que todas as vezes que colocamos as responsabilidades ou razões para as nossas atitudes contrárias às leis divinas em algo externo, só estamos colocando uma venda em nossos olhos. E quando atribuímos essas atitudes às nossas imperfeições, devemos lembrar que imperfeição é um estado e não uma condição inata que faz parte do nosso espírito. O que é inato no espírito é ser perfectível. Ainda para ajudar-nos, entendamos que o progresso moral não é algo fragmentado, ou seja, essa semana vou trabalhar a paciência, na próxima a humildade, na seguinte vou me dedicar à caridade, e assim sucessivamente. Tudo é integrado e as coisas que acontecem em nossas vidas são as oportunidades perfeitas para trabalharmos a nossa evolução de forma integral. Tomemos cuidado, pois em nossas descobertas e início de mudança de atitudes, queremos ir do 8 ao 80. Queremos nos tornar anjos de uma hora para outra. Não é assim que funciona. É um processo gradativo e não percebemos mudanças bruscas. Querer que seja diferente pode nos causar desânimo e desilusões. Tenhamos paciência. Para finalizar, vamos lembrar de um exercício que provavelmente já tenhamos escutado algumas vezes. Quando estivermos perante uma situação, perguntemos como Jesus agiria. Talvez isso seja exigir demais de nós, mas é perfeitamente possível refletirmos um pouco antes de agir e questionar. Dentro do meu entendimento, do que é certo ou errado, bem ou mal, como devo agir? Do que me foi esclarecido na palestra do Evangelho do final de semana, como devo agir? E isso deve ser feito nas pequenas coisas do nosso dia a dia. São delas que sairão
nossas grandes transformações, que sempre serão íntimas, de nós para com Deus. Que possamos pensar com muito carinho nas reflexões de hoje. Tenham uma excelente semana e fiquem com Deus. Pai nosso que estais em toda parte, que envia seus abnegados trabalhadores da seara do Cristo para nos auxiliar com o nosso progresso íntimo e coletivo. Esteja nesses instantes derramando bênçãos de luzes, de paz, harmonia, saúde física e espiritual a todos os nossos lares. Cada um de nós sintamos-nos abraçados pela espiritualidade superior e envolvidos nessas bênçãos enviadas por nosso Pai de amor e bondade. Por fim, rogamos a Ti, Senhor, que perdoe as nossas ofensas e nos ensine a perdoar aqueles que nos têm ofendido, e que seja feita sempre a Sua vontade, pois nos conhece desde o início dos tempos. Graças te damos agora e sempre, agradecendo imensamente por sermos seus filhos bem-amados. Que a luz do seu amor esteja presente em nossas vidas sempre. Que assim seja.